Em uma noite chuvosa de outono em Lisboa, o dono de um pequeno restaurante familiar, disfarçado como um cliente comum, observou seu garçom favorito, Miguel, tropeçar e cair no chão escorregadio do salão, quebrando a mão ao tentar se apoiar. O que começou como um acidente banal revelou uma rede de segredos que abalaria as fundações da vida de todos os envolvidos, forçando confrontos que ninguém esperava. Miguel, com os olhos cheios de dor e lágrimas contidas, olhou diretamente para o patrão disfarçado, sussurrando uma confissão que mudaria tudo: "Eu não aguento mais esconder quem eu sou." António, o dono do restaurante A Tasquinha do Tejo, tinha decidido se infiltrar como cliente para avaliar o serviço após reclamações anónimas. Aos 55 anos, ele era um homem tradicional, criado em uma família católica conservadora de Porto, onde valores como casamento heterossexual e procriação eram inquestionáveis. Sua esposa, Maria, gerenciava as contas em casa, e seus 2 filhos, já adultos, seguiam caminhos normais, um engenheiro casado, o outro estudante de direito. António nunca imaginara que seu estabelecimento, um lugar de pratos típicos portugueses como bacalhau à brás e pastéis de nata, abrigasse dramas pessoais tão profundos. Miguel trabalhava ali há 3 anos. Aos 28 anos, ele era eficiente, carismático, sempre com um sorriso pronto para os clientes. Mas naquela noite, o acidente expôs mais do que uma fratura. Enquanto o médico do pronto-socorro enfaixava sua mão, Miguel confidenciou a um colega que o acompanhava: "Foi o stress, cara. Meu pai me descobriu com o João e me deu um ultimato." O colega, sem saber que António escutava atrás da cortina, assentiu solidário. António congelou. Miguel era gay. E quem era João? De volta ao restaurante no dia seguinte, António não conseguia tirar aquilo da cabeça. Ele observava Miguel de longe, agora com a mão engessada, servindo mesas com dificuldade. O jovem parecia mais abatido, os olhos vermelhos de noites mal dormidas. António sentiu uma mistura de raiva e confusão. Como dono, ele valorizava a discrição, mas isso ia além, era uma questão moral. Sua família frequentava a igreja todos os domingos, o que diriam se soubessem que um de seus empregados vivia nesse estilo de vida? Miguel, por sua vez, lutava internamente. Criado em uma vila pequena no Alentejo, ele havia fugido para Lisboa aos 20 anos para escapar da pressão familiar. Seu pai, um agricultor rígido, sempre repetia: "Homem de verdade casa e tem filhos." Miguel descobrira sua orientação aos 15, mas escondera por medo. Em Lisboa, encontrou João, um professor de 32 anos, em um bar discreto. Eles namoravam há 1 ano, em segredo, mas o pai de Miguel descobrira uma foto no celular durante uma visita surpresa. "Ou você acaba com isso, ou não é mais meu filho", dissera o velho. O acidente no restaurante foi o estopim. Com a mão quebrada, Miguel não podia trabalhar direito, e o salário era sua única fonte de renda. Ele pensou em pedir demissão, mas amava o emprego. Naquela tarde, após o turno, ele se sentou no beco atrás do restaurante, fumando um cigarro com a mão boa. João ligou: "Amor, vem para casa. Vamos enfrentar isso juntos." Miguel hesitou. "E se eu perder tudo? Minha família, meu trabalho?" António, que saíra para jogar lixo, ouviu a conversa. Seu coração acelerou. Ele não era homofóbico, ou pelo menos não se via assim, mas via aquilo como uma fraqueza, algo que poderia manchar a reputação do restaurante. Decidiu confrontar Miguel no dia seguinte. "Preciso falar com você", disse ele, chamando o garçom para o escritório. Miguel entrou, pálido, achando que seria demitido pelo acidente. "Eu sei sobre você e o João", disparou António sem preâmbulos. Miguel empalideceu. "Senhor, por favor. Não é da sua conta." António insistiu: "É sim, se afeta o trabalho." "E sua família?" "Eles sabem." Miguel explodiu: "Meu pai me odeia por isso. Ele acha que sou uma aberração. Mas eu amo o João. O que o senhor quer? Me demitir?" António pausou. Ele não queria demitir, queria entender. "Não, mas você precisa se endireitar. Pense nos clientes, na imagem." Miguel riu amargamente. "Imagem? Em Portugal, em 2026, ainda temos que esconder. O casamento gay é legal há anos." António rebateu: "Legal não significa aceito. Minha família não aprovaria." A conversa terminou em impasse. Miguel saiu furioso, e António se sentiu culpado. Naquela noite, em casa, ele contou a Maria. "O Miguel é homossexual." Maria, mais aberta, suspirou: "E daí? Ele é um bom rapaz." Mas António insistiu: "E se os clientes souberem? Pode afetar os negócios." Enquanto isso, Miguel encontrou João em seu apartamento em Alfama.
O patrão sabe. Ele me pressionou. João, mais experiente, aconselhou, não ceda. Nós temos direitos. Mas Miguel duvidava, e minha família? Meu pai me cortou a mesada. João abraçou-o, eu te ajudo. Mas você precisa escolher, viver escondido ou ser livre. Os dias seguintes foram tensos. Miguel trabalhava com dor, evitando olhares de Antônio. O dono, por sua vez, começou a questionar suas crenças. Ele lembrou de um primo distante que se suicidara anos atrás, rumores de que era gay. Seria culpa da família? Antônio decidiu investigar mais. Ele seguiu Miguel após o turno, vendo-o entrar em um prédio antigo. Lá, ouviu discussões, João e Miguel brigando sobre contar à família. A tensão escalava. Antônio sentia que estava traindo sua própria moral ao espionar, mas não conseguia parar. Ele via Miguel como um filho substituto, e aquilo machucava. Porque não pode ser normal, pensou ele. Mas o que era normal é uma sociedade em mudança. Os dias se arrastavam no restaurante, com Miguel manobrando bandejas com uma mão só, ignorando as dores lancinantes que subiam pelo braço. Antônio observava de seu canto habitual, fingindo ler o jornal, mas sua mente fervilhava de dúvidas. Ele havia crescido em uma época em que ser gay era sussurrado como uma maldição, e agora, aos 55, via o mundo girar em direção oposta, leis mudavam, mas corações demoravam. Miguel, por sua vez, mergulhava em um turbilhão interno. Cada cliente que sorria para ele parecia julgar, cada piada casual sobre maridos e esposas o cortava como lâmina. Em casa, com João, as noites eram de conversas acaloradas. Você precisa confrontar seu pai, insistia João, um homem calmo mas firme, moldado por anos lecionando história em uma escola secundária de Lisboa. Esconder só nos destrói. Miguel retrucava, e se ele me deserdar? Eu já perdi tanto. Uma semana após o acidente, o pai de Miguel, Sr. Oliveira, apareceu no restaurante sem aviso. Um homem robusto de 60 anos, com bigode grisalho e sotaque alentejano carregado, ele pediu uma mesa e chamou Miguel. Filho, precisamos falar. Miguel gelou, olhando para Antônio, que fingia não notar. No intervalo, pai e filho se sentaram no beco. Eu sei sobre esse homem, disse o pai, cuspindo a palavra. Termine isso ou esqueça de mim. Miguel chorou, pai, eu amo ele. Porque não aceita? O pai explodiu, porque não é natural. O que dirão na vila? Você me envergonha. A discussão escalou, com o pai levantando a voz, atraindo olhares. Antônio, escutando da janela, interveio, Sr. Oliveira, calma. Vamos conversar dentro. No escritório, o pai de Miguel despejou sua raiva, meu filho é influenciado por essa cidade pecaminosa. Ele precisa voltar para casa, casar com uma moça decente. Antônio, dividido, assentiu parcialmente, eu entendo sua preocupação. Mas Miguel é adulto. Miguel, furioso, gritou, vocês dois são iguais. Hipócritas. Ele saiu batendo a porta, deixando pai e patrão em silêncio incomodo. Naquela noite, João esperava Miguel em casa com jantar pronto, bifes de atum grelhados, uma tentativa de normalidade. Mas Miguel chegou destruído. Meu pai veio ao trabalho. Ele e o Antônio se uniram contra mim. João franziu a testa, seu patrão. Isso é assédio. Eles decidiram, Miguel pediria contas no dia seguinte. Não aguento mais essa pressão, disse Miguel. Antônio, em casa, debateu com Maria. O pai dele tem razão em parte. Mas viu o sofrimento do rapaz. Maria, sábia, rebateu, Antônio, lembre do seu primo Luís. Ele se matou por não ser aceito. Quer isso para o Miguel? Antônio ficou em choque. Luís, o primo gay, era um tabu familiar. Pela primeira vez, ele questionou, e se eu estiver errado? No dia seguinte, Miguel entregou a demissão. Não posso trabalhar onde sou julgado. Antônio recusou, fique. Eu errei. Vamos conversar. Relutante, Miguel aceitou. Antônio confessou, eu ouvi tudo desde o acidente. Queria proteger o negócio, mas vi que é mais profundo. Miguel abriu-se, eu escondo há anos. João é minha vida, mas a família me esmaga. A conversa revelou camadas. Antônio admitiu medos, minha filha é lésbica, mas ela esconde. Eu finjo não saber. Miguel surpreendeu-se, então você entende. Antônio negou, não completamente. Mas talvez eu precise aprender. Enquanto isso, o pai de Miguel ligou para o filho, volte para casa ou corte laços.
Miguel, fortalecido pela conversa com Antônio, respondeu: pai, eu fico com João. Aceita ou perca um filho. O pai desligou, furioso. João, ao saber, orgulhou-se: você escolheu nós. Mas a vitória era amarga. Miguel perdeu o apoio familiar, e contas acumulavam com a mão ainda engessada. Ele pediu ajuda a amigos, mas o orgulho impedia. Antônio, mudando, convidou João para um jantar no restaurante após o fechamento. Quero conhecer o homem que faz Miguel feliz. João aceitou cauteloso. A noite foi tensa. Antônio perguntou sobre suas vidas, João explicou desafios de ser gay em Portugal, aceitação legal, mas social nem tanto. Em escolas, ainda há bullying. Eu luto por isso. Antônio compartilhou: minha geração vê como pecado. João rebateu: pecado é odiar. Aos poucos, barreiras caíam. Mas então, um cliente regular, amigo de Antônio, viu a cena e espalhou boatos: o dono apoia homossexuais agora. O restaurante sofreu, mesas vazias, resenhas negativas online. Não volto a um lugar que promove isso, escreveu um. Antônio enfrentou o dilema: recuar ou persistir. Ele escolheu persistir, mas o custo era alto. Maria preocupou-se: vamos falir. Miguel sentiu culpa: é por minha causa. João propôs: vamos embora de Lisboa, começar novo. Mas Miguel recusou: não fugirei mais. A tensão culminava. Antônio recebeu uma ligação anônima: se continuar assim, conta à sua família. Quem era? Seu próprio filho mais velho, conservador, descobrira tudo. File 3. O boato se espalhava como fogo em palha seca pelas ruas de Lisboa, alcançando até os fornecedores do restaurante. Antônio via as reservas caírem drasticamente, e o caixa registrava números vermelhos pela primeira vez em anos. Ele sentava-se à noite no escritório vazio, olhando para as fotos de família na parede, Maria sorridente, os filhos em formaturas, questionando se sua decisão de apoiar Miguel valera o preço. Miguel, com a mão ainda imobilizada, ajudava como podia, mas o peso da culpa o consumia. Eu trouxe isso para você, disse ele a Antônio uma manhã. O dono balançou a cabeça: não, rapaz. A sociedade trouxe. Eu escolhi o lado certo. Mas internamente, Antônio duvidava. Seu filho mais velho, Pedro, de 30 anos, casado e pai de 2, ligara furioso: pai, ouvi que você está virando ativista gay. Isso mancha nossa família. Pedro era o espelho de Antônio jovem, tradicional, frequentador da missa, engenheiro bem-sucedido em Braga. O que a avó diria? Pressionou ele. Antônio defendeu: é sobre humanidade, filho. Seu tio Luís sofreu por isso. Pedro rebateu: Luís era fraco. Não compare. A ligação terminou em briga, com Pedro ameaçando cortar visitas. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios demónios na escola. Alunos sussurravam sobre seu namorado garçom, e o diretor o chamou: professor, mantenha sua vida pessoal discreta. Pais reclamam. João, indignado, respondeu: minha vida não afeta minhas aulas. Mas o stress crescia, ele via alunos gays sofrendo bullying, e quando sua juventude. Miguel e João discutiam noites adentro. Talvez devêssemos nos separar temporariamente, sugeriu Miguel, lágrimas nos olhos. João negou veementemente: nunca. Isso é o que eles querem, nos dividir. Eles se abraçavam, mas o medo pairava. Miguel sonhava com o pai, que agora o ignorava completamente, bloqueando chamadas. Antônio, buscando aliados, conversou com Maria: devemos fechar o restaurante. Ela, forte, disse: não. Lute. Eu apoio. Inspirado, Antônio postou nas redes sociais: a Tasquinha do Tejo acolhe todos. Amor é amor. A postagem viralizou: apoios de jovens, mas ódio de conservadores. Um grupo local protestou do lado de fora, fora pervertidos. Miguel viu a cena e confrontou os manifestantes: eu só amo alguém. Isso é crime. Um homem cuspiu: em Portugal verdadeiro, sim. Polícia interveio, mas o dano estava feito. Naquela noite, vândalos picharam aberração na fachada. João, ao ver, enfureceu-se: basta. Vamos processar. Mas Miguel desanimou: e o custo? Já estamos quebrados. Antônio, limpando a pichação, sentiu raiva: isso me lembra os anos 70, quando ditadura calava vozes. Não recuarei. O clímax se aproximava. Pedro apareceu no restaurante, confrontando o pai: você traiu nossos valores. Antônio rebateu: valores. Odiar não é valor. Pedro revelou: fui eu quem espalhou os boatos.
Para te salvar. Chocado, Antônio expulsou o filho. Saia. Você me envergonha. Miguel, testemunhando, sentiu pena, senhor, sua família. Antônio chorou pela primeira vez, perdi um filho para salvar outro. Miguel abraçou, você ganhou um. João propôs uma solução, uma campanha comunitária. Vamos organizar um evento LGBT-friendly aqui. Mostre apoio. Antônio aceitou, apesar dos riscos. Convites saíram, e surpreendentemente, clientes fiéis voltaram. Mas o pai de Miguel soube e ligou, você está destruindo tudo. Volte ou morra para mim. Miguel, em crise, considerou ceder. Talvez eu vá embora sozinho. João implorou, não me abandone. A noite terminou em lágrimas, com Miguel saindo para caminhar, deixando João angustiado. Antônio, sozinho, refletia sobre escolhas. Ele perdera clientes, família, mas ganhara consciência. O preço da verdade é alto, pensou. Mas valia. O evento LGBT-friendly no restaurante transformou a Tasquinha do Tejo em um farol improvável de inclusão, com bandeiras arco-íris discretas e música ao vivo de artistas que eram locais. Antônio, nervoso, recebia convidados, jovens casais gays, famílias progressistas, até um padre liberal que pregava a aceitação. Mas o ar carregava tensão, rumores de contraprotesto circulavam. Miguel, com a mão quase curada, servia bebidas, sorrindo forçado. Internamente, ele debatia, após a briga com João, passar a noite na rua, pensando em voltar ao Alentejo. Talvez meu pai tenha razão, murmurava para si. João, ao lado, observava preocupado, fique comigo. Nós superamos. Pedro, o filho de Antônio, assistia de longe, disfarçado na multidão. Sua raiva fervia, pai virou traidor. Ele planejava sabotar, mas ao ver o pai discursando, aqui, todos são bem-vindos, independentemente de quem amam, algo quebrou nele. Memórias de Luís, o tio, voltaram, ele o vira sofrer em silêncio. O pai de Miguel chegou inesperado, empurrando a porta, onde está meu filho? Miguel congelou. O velho avançou, você me humilha com isso. João interveio, senhor, respeite. A discussão escalou, com o pai gritando, ele é meu. Vou levá-lo embora. Clientes vaiaram, polícia foi chamada. Antônio defendeu, saia, senhor. Isso é intolerância. O pai de Miguel cuspiu, vocês todos vão para o inferno. Miguel, em lágrimas, confrontou, pai, eu escolho João. Adeus. O velho saiu, mas não sem prometer, você está morto para mim. O evento continuou, mas o estrago emocional era imenso. João consolou Miguel, você foi forte. Mas Miguel duvidava, perdi minha família para sempre. Antônio, exausto, fechou cedo. Em casa, Maria o abraçou, orgulho de você. Pedro ligou no dia seguinte, pai, errei. Vi o que fez ao Luís. Desculpe. Antônio perdoou, venha, filho. Aprendamos juntos. A reconciliação começou, lenta. Miguel e João, em casa, reconstruíam. Vamos casar, propôs João. Miguel sorriu, sim, mas devagar. O restaurante se recuperava, com nova clientela diversa. Antônio contratou mais funcionários que era, tornando o lugar um hub. Mas sombras persistiam. Um ex-cliente processou por discriminação reversa, alegando exclusão de conservadores. Antônio lutou na corte, inclusão não exclui ninguém. Venceu, mas o stress cobrava, saúde debilitada, noites insones. Miguel visitou a vila natal, sozinho. Encontrou o pai doente, solitário. Filho, murmurou o velho. Miguel perdoou, eu te amo, pai. Aceite-me. O pai, enfraquecido, assentiu, tentei proteger você. Do mundo. Reconciliação frágil nasceu. João, esperando em Lisboa, preocupava-se com carreira, pais de alunos pediam transferência. Ou mudo de escola ou luto. Escolheu lutar, expondo o preconceito em mídia. Antônio refletia, suas escolhas custaram amigos, dinheiro, mas trouxeram paz interna. Valeu? Perguntava-se. Com o tempo, a Tasquinha do Tejo floresceu como símbolo de resiliência em Lisboa, atraindo turistas e locais em busca de autêntica culinária portuguesa misturada a uma atmosfera acolhedora. Antônio, agora com cabelos mais grisalhos, sorria ao ver mesas cheias de diversidade, casais gays rindo, famílias tradicionais misturadas. Mas o preço pago ecoava, Pedro visitava menos, ainda processando mudanças.
Miguel e João casaram em uma cerimônia simples na praia de Cascais, com Antônio como padrinho. Vocês me ensinaram a amar sem condições, disse ele no brinde. O pai de Miguel, convidado, não veio, mas enviou uma carta: desejo felicidade, filho. Ainda lutando com isso. Miguel guardou-a como esperança. João, promovido na escola após expor discriminação, lecionava com paixão renovada, inspirando alunos. A história nos ensina, preconceito cai com tempo, dizia. Mas nem tudo era idílio. Antônio enfrentou uma crise de saúde, estresse levou a um infarto leve. No hospital, refletiu: minhas escolhas salvaram vidas, mas quase custaram a minha. Maria o apoiou: você mudou o mundo de alguns. Miguel, agora gerente assistente, lidava com conflitos internos remanescentes. Sonhos com rejeição o acordavam, mas João ancorava: nós vencemos. O restaurante hospedou debates sociais, fomentando diálogos sobre LGBT em Portugal. Antônio moderava: sociedade evolui, mas corações precisam acompanhar. Anos após o acidente, Miguel olhou para trás, o braço quebrado fora metáfora de sua vida fraturada, agora curada. Mas questionava: foi certo impor minha verdade aos outros? E você, leitor, confrontar preconceitos familiares sempre justifica o risco de perda permanente, ou às vezes o silêncio é a escolha mais ética?